bom estar aqui com vocês. Como é que vocês estão? Eu tô ótima, e principalmente porque hoje, ainda falando sobre teatro, a gente vai dar uma palavrinha, né? Vai dar uma palavrinha, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer o quê? A gente vai fruir, a gente vai ver, sentir, fazer uma leitura de imagem, tá? Do quê? Do quê? Diz pra mim. Do teatro! Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem da aula, foi feita com muito carinho pra vocês. E junto com a minha parceira, minha gente. Vilma, bom dia! Bom dia, Gine. Bom dia vocês aí de casa. Vamos para essa aula que tá muito legal. Tô esperando vocês no chat, viu? Então, gente, olha só, entra nesse chat, pessoal, entra, porque vocês vão amar a aula de hoje. Principalmente porque na aula de hoje vai estar presente com o seu trabalho uma arte educadora, colega, amiga minha, não é? Que fez um trabalho maravilhoso na escola da prefeitura. E aí, vamos começar? Tem muita coisa boa. Bom, falando sobre texto teatral. A linguagem teatral, né? Como é esse tipo, como é essa parte de linguagem? Bom, a linguagem teatral, ela é expressiva, dinâmica, dialógica, ela precisa dialogar uns com os outros para dialogar com o público, corporal e gestual. Para prender a atenção do espectador. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam o quê, gente? Um conflito, ou seja, um momento de tensão. Vocês viram que eu vou ter um momento de tensão? Tchan, 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 tchan. Aquele momento em que os personagens ficam esperando que algo aconteça, que o outro fale algo bombástico. Pronto. Então, é um momento de tensão que será resolvido no decorrer das cenas, né? No decorrer da apresentação. Antes da leiturinha de imagem, antes dessa leiturinha maravilhosa, vou dizer a vocês o texto. Tchan, tchan, tchan. Um texto maravilhoso, tá? Que foi montado pela professora Angélica Costa, tá? Do Municipal da Iputinga, Escola Municipal da Iputinga, ok? E esse texto ele foi montado com recortes de diálogos de duas grandes mulheres que fizeram diferença na sociedade, que é Dorina Gouveia e Dona Nise da Silveira, tá? Dona Nise, uma cientista, e a Dorina, ela era musicista, ensinava música. A Dona Dorina, ela era cega e trazia no trabalho dela, não é? Fazia do trabalho dela um meio também de inclusão, uma forma de inclusão, tá? Então, nessa leitura de imagem que a gente vai fazer, o texto é um diálogo entre Dorina e Nise, falando exatamente, não é, do trabalho, do amor, tá? Um texto muito bem montado pela professora Angélica Costa e, para nossa alegria, é sim possível vocês montarem um texto teatral e vocês encenarem. E mais ainda, me deixa feliz vindo aqui comigo, tá? Gravar a produção de vocês para a gente mostrar para toda a rede o que vocês fazem. Gente, foi um dia maravilhoso,
tá? Bom, vamos para a leitura de imagem. Professora, deixa de conversa, porque depois ainda tem mais aula, tá? Vou falar sobre a estrutura de texto e no final, na nossa despedida, a gente fecha essa aula de hoje. Vamos lá? Dorina, quanto tempo! Vamos nos sentar, não vi a hora dessa sua visita. Anjo duro, que saudades! Ai, nem me fale. Como é bom conversar com as pessoas que acreditam na arte. Seu trabalho é uma inspiração. Eu priorizava as atividades musicais com meus alunos com deficiência. Ah, mas você é a dama da inclusão. Anjo duro, a verdadeira missão da inclusão está na participação na vida, em todos os seus aspectos, com todos os seus problemas. Isso, vamos ter deficiências e vamos ter muitas dificuldades para vencer. Mas isso é o mundo, isso são seres humanos. Todos nós temos diferenças, com deficiência ou não. Ah, Dorina, há diferenças e sempre haverá, porque o espírito se desenvolve e se adapta às diferenças que surgem. Por exemplo, existe alguma rosa igual a outra? Não existe. Cada rosa tem seu perfume, seu formato. Esse é nosso trabalho, Anjo Duro. Dá oportunidade de viver, de trabalhar e de estudar. E cada um desenvolver a sua maneira de se adaptar às dificuldades e vencer. Porque essa é a ânsia da vida. Ser, acima de tudo, autossuficiente e independente. A verdadeira compreensão do mundo é o amor. Nada é fácil, mas tudo é possível. E teremos o equilíbrio de que precisamos para fazer esse mundo melhor. Vamos, cada um de nós, fazer jus aos centímetros cúbicos que ocupamos no solo. Isso mesmo, Anjo Duro. Ah, Dorina, nossa caminhada, Dorina, é muito parecida. O que importa é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é alegria e o que cura é falta de preconceitos. Sim à dignidade, não ao eletrochoque. Isso, temos que questionar o estabelecido. Sim aos ateliês de pintura e modelagem. Um brinde a essas mulheres maravilhosas, Nise da Silveira E Dorina Gouveia. Maravilhoso, né? Deu pra gente perceber no texto um pouco do que as duas faziam. Existe ali uma cena de uma conversa, não é? A cena onde elas se apresentam ao público, que cada uma fala um pouco sobre o seu trabalho, ou seja, você vai conhecendo os personagens, tá? Bom, esse texto ele trabalhou a inclusão. É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceito racial, tá? A inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. O texto ele fala sobre o trabalho inclusivo de Dorina Gouveia e de Dona Nise da Silveira. As alunas atrizes da Escola Municipal da Iputinga, Laís Rodrigues, do 8º ano B, e Thaís Alves, do 7º ano A. Direção da professora, arte educadora Angélica Costa. E agora, vamos para o texto dramático. A gente assistiu, agora a gente vai dissecar isso aí, né, gente? Que tipo de texto é esse, ó? Veja só, temos o texto escrito, o misto, o improvisado e o sem fala. O escrito, geralmente no teatro italiano, italiano clássico, né? Italiano moderno, tá? O misto é o teatro do oprimido, o teatro musical, o teatro de rua, né? Tem um texto que é o misto aí. É exatamente que trabalha dança, música, você fala também por gestos e a música, você canta o texto no musical, né? Então, o improvisado, o teatro de rua, ele é um texto que ele tem uma coluna, uma problemática, tá? Que será desenvolvida, mas o público
vai decidir qual será o final. O sem fala, pantomima. A pantomima, então você tem aquele teatro que trabalha apenas com o corpo e ele vai fazendo gestos e desenvolvendo a trama através de gestos. Bom, os elementos da linguagem teatral, né, os principais elementos que constituem os textos teatrais são o tempo, o espaço, tá? E os personagens. O tempo ele pode ser classificado em tempo real, tempo dramático e tempo da escrita. O real é aquele que indica o da representação, o tempo que está sendo representado. O dramático, quando acontecem os fatos narrados. Quando é esse fato que está sendo narrado, foi de quando, né? É um histórico? Foi do século passado? Enfim. E o tempo da escrita indica quando foi produzida a obra, né? A obra foi produzida por Victor Hugo em 1800 e alguma coisa, entendeu? Espaço. O chamado espaço cênico. Ele determina o local em que será apresentada a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que será desenvolvida a ação dos personagens. Num jardim de Paris, num jardim botânico do Rio de Janeiro, né? Personagens. Segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, personagens secundários e figurantes. Ok, povo lindo, não esqueçam. O texto dramático escrito, ele é dividido em atos, cenas, a parte narrada, né, que podem ser só diálogos, pode ser um monólogo, que é só um ator mesmo contando a sua história, os apartes, que são os comentários que um personagem faz, quando, não, eu vou comentar aqui para ninguém ver, né? Então, ele sai da cena que está acontecendo, chega junto do público e comenta alguma coisa. É bem interessante esse à parte, né? E a música, certo? As cenas é a unidade de ação, os atos, né? Correspondem à mudança da história, a reviravolta na história. Então, ela é uma grande mudança, tá? E a didascália, que é o quê? São aquelas palavrinhas que tem a movimentação, como é que se movimenta, um personagem vai para a direita, outro para a esquerda, a atitude dos personagens, né? Fulano ficou muito zangado e Cicrano ficou com medo, essas coisas, né? Aí, também a descrição do cenário, a descrição do figurino, fulana estava lindamente vestida com seu vestido vermelho e tarará, tarará, entendeu? A iluminação, né? E de repente a luz da lua incide sobre o rosto de fulana. Olha que lindo, né? Até a didascália é bonita, gente, no texto teatral. A música, né? Entre outras coisas que se coloca na didascália. Ok? Fundamentos. Aqui o resuminho. Vamos ver um pouquinho? Eu quebrei a gaiola, meu xexé eu vou. Loré significa barato, popular, sem muito valor, sem berço. Né? É o nome da feira de retalhos lá de Surubim, da minha cidade. E a minha avó, que teria feito 100 anos, agora em 2020, né? Ela era uma freguesa assídua do Loré. Olha só. Eu botei só um pedacinho da peça chamada Loré, né? Que é um monólogo, tá? E o ator é professor Plínio Maciel, professor aqui da prefeitura, gente, e aqui da EMAD, da Escola para Aulas Digitais, viu? E coloquei para vocês esse teaser, né? Que é uma pequena degustação, né, do trabalho, e vocês podem encontrar no YouTube a peça integral, ok? Maravilhoso. Aqui eu coloquei um resuminho do que é a linguagem teatral, tá? Que é aquela utilizada nos textos dramáticos, que são escritos para serem representados. Os gêneros teatrais mais conhecidos são a comédia, a tragédia e a tragicomédia, porque é histórico.
Os textos teatrais são geralmente divididos em atos, cenas, apresentam diálogos e ausência de narrador também, ok? Bom, agora, tchan, 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 o que é que a gente vai ver nesse momento? Eu conversei um pouquinho com a professora Angélica Costa, do Municipal da Iputinga, e ela falou como foi que ela concebeu, né, esse texto e a apresentação teatral com as duas alunas atrizes. E aí, vem comigo porque que conversa maravilhosa. Vamos lá, solta o vídeo. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou ótima, feliz da vida, porque estou aqui com a professora arte educadora Angélica Costa, tá? Ela é professora de arte e educação, né? De arte no sentido geral, mas a especialização dela é em teatro, tá? Em artes cênicas, que é o assunto que a gente está falando, né? Oi, Angélica, seja bem-vinda. Oi, Dini, boa tarde a vocês que estão nos assistindo, bom dia. Né? Estou muito grata, né, por estar aqui falando do teatro. Nessa pandemia, a gente sobreviveu por causa das artes, né, dos filmes, das músicas, dos espetáculos de dança que todo mundo assistiu nas suas casas, né? E isso na escola, né, é importante a mobilização de trabalhar com esses alunos, a importância de trazer para perto essa cultura, né, teatral, a cultura visual, a nossa cultura. A nossa cultura. De maneira geral. E homenageando, meu Deus do céu, eu achei o texto maravilhoso, né? Como foi que você concebeu esse texto, essas cenas, né? Como foi que você concebeu esse trabalho? A gente, né, na prefeitura, tem um projeto que é falar sobre as mulheres, né? Então, a prefeitura já tem esse mote, né, devido aos tempos que a gente está e a situação, né, das mulheres. E aí, então, eu me baseei num quadro de Maria Pagnelli, que como seria a semana, durante a Semana Santa, o quadro, como seriam as mulheres sentadas na mesa da última ceia. Sim. E aí ela coloca várias mulheres, aí tem Marielle, tem Nice da Silveira, Dandara. E aí eu me encantei, porque eu já sou apaixonada por Nice da Silveira, aí eu disse, vou pegar Nice da Silveira. E aí depois a gente começou a pensar em representação, porque lá na escola a gente tem um trabalho de inclusão, né? A gente tem uma equipe maravilhosa com Margarete, Juvi, Luísa. E aí eu disse, não, então vamos trabalhar uma representação, né? Então nós temos alunos com deficiência visual, temos alunos autistas. E aí então eu disse, vou pesquisar. Não estava na mesa, mas eu disse, mas eu vou pesquisar uma mulher que traga uma representação. Porque Laís já tinha sido minha aluna nos 6º anos. Sim. E aí eu disse, não, vou procurar uma representação. E aí encontrei Dorina Gouveia. E aí, então, propus às meninas, né? Gabi, que já foi minha monitora no ano passado, quando ela estava no 6º ano. E aí eu propus às meninas, vocês querem fazer esse trabalho? Então, elas adoraram, né? Lógico. E aí, então, a gente começou, né, na escola, o texto. Eu peguei, a gente leu antes, né, algumas questões sobre as duas. E aí o texto, na verdade, eu peguei, porque a minha ideia era usar os diálogos das duas. Sim. Né? Então, o texto ele é basicamente montado com os textos das entrevistas de Dorina e de Nice. Tem um recorte, nossa, foi muito bom. A pesquisa ficou bem densa, mas ao mesmo tempo ela encaixou com o que a gente está vivendo atualmente, né? São duas heroínas, assim, eu achei, e as meninas foram encantadoras, as meninas realmente vivenciaram, né, a elegância, porque elegância não é só o vestir, gente, elegância
existe o ato de ser elegante. E Dona Nise e a Dorina eram extremamente elegantes em sua forma de ensinar, em sua forma de ver o mundo, de agir, não é? São dois ícones muito importantes e que foram muito bem representadas pelas meninas. Sim, e é aquela coisa, né? Gabi, ela tem essa vontade de ser cientista, né? Então, quando ela viu Nice da Silveira, professora, eu me apaixonei, eu quero ser uma cientista. Pois é, essas mulheres são referências. Né? E Laís, ela fala do lugar de Dorina, né? Sim, então, o lugar Laís, de fala. com a deficiência visual dela, ela sabe o que Dorina passou. Sim. Né? Ela sabe do que uma pessoa com deficiência visual precisa. Sim. Né? Então, Laís, ela lê braille. Uau! Né? E nos nossos ensaios, ela lê um livro de Dorina, que tem na escola, né, falando sobre a infância de Dorina. Né? Então, ela lê o braille. A gente não pode deixar de falar da mãe, né, da família, dos responsáveis. Minha né? gente, ela dança balé clássico. A mãe dela é uma incentivadora dessa parte cultural, é uma pessoa que está sempre com ela, sempre junto, sempre dando força e dizendo você pode tudo. E ela não tem isso não, ela vai e pode e faz tudo. E ela, para mim hoje, ela é referência, né? É isso, né? Então, quando você fala de representatividade, aí você teve uma mulher como Dorina, né, que ficou cega aos 17 anos. Sim. E aí você tem uma jovem como Laís, de 14 anos, né, podendo falar, não só através dela, mas através de outra pessoa, Sim. né, que é possível, né, que as pessoas que têm deficiência são capazes, né, e que todo mundo tem suas deficiências. Todos. Né? E aí tem uma frase maravilhosa que Nice da Silveira diz, que todo mundo é uma personalidade. Né? Então, eu acho que quando a gente apresentou isso na escola, os comentários foram esses, sabe? Assim, todo mundo gostou muito, porque essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Você, aluno, você, pessoa, é uma personalidade também, né? Sim. Todos nós somos alguém. Sim. Né? Podemos não ser conhecidos, mas cada um tem o seu espaçozinho nesse solo para mudar as coisas, para viver melhor. Né? E os elementos do teatro que a gente viu aqui, a luz, a cenografia, a preparação de ator, tudo isso a gente vem trabalhando nas aulas, né? E hoje, através das meninas, eu pude mostrar para os alunos os elementos aqui, né? Luz, som, tudo sendo usado, né, funcionando na máquina da preparação, da atuação, né? E do teatro em si, da peça acontecendo. Essa questão do texto, né? A gente sabe que a gente está naquele processo, não é? Do projeto, né, da prefeitura de realinhamento, né, da gente fazer esse encontro de arte com matemática, arte com português, para alavancar aquilo que os alunos, que ficou faltando na tragédia da pandemia, né? Então, assim, eu vi que através do texto, da pesquisa, da leitura, você usou, não é, a linguagem, né? Sim, português. Porque a arte, né, eu costumo dizer para os meninos que a arte é a mãe de todas as disciplinas. Porque todas as disciplinas, concordo, a gente vai ver a arte, né? Sim. Então, se tem um fato histórico, tem um quadro, tem uma pintura rupestre. Porque a arte fala do humano, fala de nós, da nossa vida, do que a gente viveu, do que os nossos antepassados viveram. Sim. Né? Então, geografia vai falar das paisagens. A arte é a disciplina mais importante. Sim! Né? Então, eu digo sempre aos alunos isso, né? Mas aí a gente, como o lugar da arte, né? O que a gente pode ajudar, né, nessas recomposições de aprendizagem... Recomposição, isso. Lembrei agora o nome, recomposição
de aprendizagem. Isso é muito importante. É justamente essa questão, né? Porque a arte, ela te dá duas leituras, né? Ela te dá uma leitura que pode ser uma leitura de uma questão artística, Sim. né? Aí você vai ter o teatro, você vai ter a dança, e uma leitura de mundo. Uhum. Né? Então, quando a gente apresenta essa peça na escola, a gente está fazendo o menino pensar nesse texto, Isso. né, na vida, para a sua vida. É verdade. Né? Que as experiências das pessoas, elas servem para a nossa experiência. Sim. Né? Então, eu acredito, né, na arte como esse agente que tem essa possibilidade de fazer não só a gente se emocionar, porque o papel da arte é trazer essas relações de emoção, de pensamento, de fazer pensar, né? Porque quem assistiu a peça com certeza vai querer conhecer um pouco mais sobre Início da Silveira, conhecer um pouco mais sobre Dorina. E nisso, os outros professores, o professor de língua portuguesa pode pegar isso aí, gente, e transformar também, trabalhar também dentro disso, Sim. né? Foi maravilhoso essa interdisciplinaridade que você trouxe também, né? Bom, o nosso tempo é um pouquinho curto, mas eu quero agradecer muito, Angélica, a sua presença, a presença das meninas aqui, né? A disponibilidade de vocês e agradecer porque a gente milita pelas crianças, pela educação das crianças, pela renovação do mundo através da arte. Sim. Nunca deixei de militar sobre isso e vou continuar. Não, né? a gente não pode, Não porque pode parar. esse é o papel do artista. Isso. O artista veio ao mundo para mostrar que pensamento e emoção andam Juntas. Né? Então, esse é o grande valor que a arte tem. Sim. Né? E foi a nossa salvadora. Com certeza. Né? Então, a gente sobreviveu à pandemia por causa da arte. Por causa da arte, da cultura. Da cultura, né? Então, vamos olhar esse lado com mais cuidado, dar o valor que ela tem, né? Sim. Porque os nossos alunos dão. Dão. Os nossos alunos eu sei que dão. Bom, vamos nos despedir? Obrigada. Tchau, Beijo, pessoal. gente. Beijão. Aproveitem, porque essa professora é maravilhosa. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Maravilhosa é você, Angélica Costa. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos nos despedir, Vilma? Pois é, bora. Tchau, minha gente. Até a próxima. Esperando vocês com mais participação. Pois é, Sabino, querido, um beijo pra você. Que bom que você tá sempre com a gente. Espero que vocês tenham amado, tá? E um beijo para todos aqueles que fazem o Municipal da Iputinga e as minhas alunas atrizes. Um beijo cheio de carinho daqui da EMAD. Até mais!